Você já esteve em uma sala de reuniões onde a sua ideia era claramente a melhor, a mais lógica, a mais bem estruturada e a mais lucrativa, mas, ainda assim, foi completamente ignorada enquanto a proposta medíocre de um colega foi aplaudida de pé e aprovada pela diretoria? Se você já sentiu o gosto amargo dessa frustração, saiba que o problema quase nunca está na qualidade da sua ideia, mas sim na ausência de uma tríade invisível, porém implacável, que governa absolutamente todas as interações humanas e corporativas: o poder, a influência e a persuasão. Nós crescemos acreditando no mito da meritocracia pura, na doce ilusão de que o bom trabalho fala por si só e de que a verdade e a lógica sempre prevalecerão no final. No entanto, a realidade nua e crua dos corredores corporativos, e da vida em sociedade como um todo, nos ensina uma lição bem diferente. Para que a sua voz seja ouvida, para que os seus projetos saiam do papel e para que a sua carreira ganhe a tração que você deseja, você precisa dominar as engrenagens ocultas que fazem as pessoas dizerem sim. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Mergulhando nas profundezas dos ensinamentos da Escola de Negócios de Harvard para desmistificar conceitos que muitos temem, mas que os líderes de sucesso dominam com maestria. Para começar a desatar esse nó, precisamos encarar de frente uma palavra que costuma causar arrepios e narizes torcidos: o poder. Em muitas culturas, e talvez na sua própria criação, o poder é visto através de lentes sombrias. Nós fomos condicionados a associar o poder à corrupção, à tirania e ao egoísmo. Lembramos imediatamente da famosa frase do historiador britânico Lord Acton, que no final do século XIX declarou que o poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa visão pessimista nos faz acreditar que desejar o poder é um traço de caráter duvidoso, e que as pessoas boas devem apenas focar em fazer o seu trabalho de cabeça baixa. Mas essa é uma armadilha perigosa. Nenhuma sociedade, nenhuma democracia e, definitivamente, nenhuma empresa consegue funcionar sem o exercício do poder. O poder é, em sua essência, a capacidade de alocar recursos, tomar decisões e fazer com que as coisas aconteçam. Pense no trânsito de uma grande cidade. Sem o poder coercitivo das leis e dos agentes de trânsito, teríamos o caos absoluto em questão de minutos. No ambiente corporativo, a ausência de poder significa estagnação. Curiosamente, a maioria dos funcionários prefere 1000 vezes trabalhar para um chefe que tenha poder real dentro da organização do que para um líder fraco. Um chefe poderoso tem a capacidade de conseguir orçamento para os projetos da equipe, consegue promover seus talentos, protege seu departamento contra cortes e oferece uma visão de futuro. Trabalhar para um gestor sem poder é como caminhar no escuro, gera frustração, desmotivação e a terrível sensação de que nenhum esforço será recompensado, pois o líder não tem força política para defender o seu time. Aprofundando essa linha de pensamento, é fascinante notar que nem todos os líderes lidam com o poder da mesma forma. Pesquisadores identificaram 3 perfis clássicos de gestores baseados em como eles encaram e utilizam o poder. O primeiro é o gerente que busca a filiação, ou seja, aquele que quer ser amado por todos. Esse líder toma decisões baseadas no medo de desagradar. Evita conflitos a todo custo e acaba sacrificando as metas da empresa para manter um falso clima de harmonia. Um exemplo histórico trágico desse perfil foi o general George M. McClellan durante a Guerra Civil Americana. Ele era adorado por suas tropas, mas tinha um medo paralisante de usar o seu poder para enviá-las à batalha, o que levou o presidente Abraham Lincoln a demiti-lo por pura ineficiência. O segundo perfil é o do gerente que busca o poder pessoal. Esse indivíduo é altamente competitivo, foca no próprio engrandecimento e constrói feudos dentro da empresa. Ele até consegue resultados, mas deixa um rastro de destruição e rivalidade entre os departamentos, pois seu objetivo final é a sua própria glória, e não o bem da organização. Finalmente, temos o modelo ideal, o gerente institucional. Este é o líder que compreende que o poder é uma ferramenta a ser usada em prol da organização. Ele é maduro, ético. Não tem necessidade de inflar o próprio ego e está disposto a tomar decisões difíceis e impopulares se isso for o melhor para a saúde a longo prazo da empresa. O grande desafio, e o convite que faço a você agora,
É fazer uma autoavaliação honesta e descobrir qual desses perfis está guiando as suas atitudes no dia a dia. Seguindo esse raciocínio, precisamos entender de onde, afinal, vem esse poder. Muitos profissionais jovens cometem o erro fatal de acreditar que o poder emana exclusivamente do cargo impresso no cartão de visitas. Eles acham que, ao serem promovidos a diretores ou gerentes, ganham automaticamente uma varinha mágica que fará com que todos obedeçam às suas ordens. Essa é a ilusão do poder posicional. O poder do cargo te dá autoridade formal para assinar férias, aprovar orçamentos e fazer avaliações de desempenho, mas ele é incrivelmente limitado. Na era moderna, onde o conhecimento é pulverizado e as estruturas são complexas, dar ordens diretas raramente extrai o melhor das pessoas. Muitas vezes, gera ressentimento e obediência passiva. O verdadeiro poder corporativo flui de outras duas fontes muito mais profundas: os relacionamentos e as características pessoais. O poder de relacionamento é aquele que você constrói através de redes de contatos, alianças e, principalmente, pela gestão da dependência. O mundo dos negócios é uma teia infinita de dependências mútuas. Você depende do pessoal da tecnologia para manter o sistema no ar, o marketing depende dos dados de vendas, e a produção depende da logística. O segredo para aumentar o seu poder de relacionamento é mapear cuidadosamente quem depende de você e de quem você depende. Quando você entende essa dinâmica, pode começar a usar a regra de ouro das relações humanas, a lei da reciprocidade. Para ilustrar a magnitude da reciprocidade, pense na icônica figura de Dom Vito Corleone, o poderoso chefão, da obra de Mário Puzo. Muito antes de pedir qualquer lealdade, ele passava anos ajudando as pessoas da sua comunidade, resolvendo problemas que a polícia ignorava. Arrumando empregos, oferecendo proteção. Ele criava uma imensa conta bancária de favores. Quando ele precisava de algo, as pessoas sentiam uma obrigação moral profunda de retribuir. Trazendo isso para a nossa realidade corporativa, de forma ética e construtiva, o princípio é exatamente o mesmo. Se você é o tipo de profissional que está sempre disposto a ajudar um colega com um prazo apertado, que compartilha informações valiosas sem reter conhecimento, e que apoia os projetos de outros departamentos, você está acumulando capital político. Você está construindo alianças. Quando chegar o dia em que o seu projeto precisar de uma aprovação urgente, ou quando você precisar de uma força-tarefa para resolver uma crise, essa rede de reciprocidade será o seu maior escudo e a sua maior alavanca. Além dos relacionamentos, a fonte mais inabalável de força é o poder pessoal. Esse é o poder que não pode ser revogado por uma reestruturação da empresa ou por uma mudança de chefia. Ele caminha com você. O poder pessoal nasce da sua expertise, da sua integridade, do seu histórico de entregas impecáveis e do seu carisma. Pense em figuras lendárias como W. Edward Deming, o estatístico americano que revolucionou a indústria japonesa no pós-guerra. Deming não tinha nenhum cargo formal de liderança sobre os executivos da Toyota ou da Sony. Mas ele possuía um conhecimento tão profundo sobre controle de qualidade, e uma capacidade tão grande de transmitir essa visão, que presidentes de corporações gigantescas se curvavam diante dos seus conselhos. O poder pessoal transforma você naquela pessoa que todos procuram quando a crise se instala. A voz que acalma a sala de reuniões e o cérebro que enxerga saídas onde os outros só veem paredes. Se você quer ser verdadeiramente poderoso, invista fanaticamente na sua educação, no seu conhecimento técnico e na sua capacidade de comunicação. E é exatamente essa capacidade de comunicação que nos leva ao segundo pilar da nossa jornada, a influência. Se o poder é a capacidade potencial de agir, a influência é o poder em movimento. É o poder vestido com uma luva de veludo. A influência é a arte de mudar o comportamento ou a atitude de alguém sem precisar usar a força, a coerção ou a autoridade formal. E aqui reside um dos maiores paradoxos das relações humanas. Para ser uma pessoa verdadeiramente influente, você precisa estar aberto a ser influenciado. A influência é uma via de mão dupla. Líderes que se fecham em suas próprias certezas, que constroem muros ao redor de suas opiniões e que se recusam a ouvir os outros, acabam se isolando. Pense no desastre estratégico de grandes montadoras de automóveis no passado que ignoraram os sinais de que a qualidade dos carros japoneses estava
Dominando o mercado. Os altos executivos se recusaram a ser influenciados pelos relatórios de seus próprios pesquisadores de campo, perdendo anos cruciais de inovação. Estar aberto à influência significa praticar a escuta ativa, olhar nos olhos de quem fala. Suspender o julgamento inicial e fazer perguntas que demonstrem interesse genuíno. Quando as pessoas percebem que você valoriza a visão delas e que está disposto a mudar de ideia diante de um bom argumento, elas automaticamente abaixam as próprias armas. Elas passam a confiar em você. E a confiança é a porta de entrada para que a sua influência penetre na mente delas. Uma das formas mais brilhantes de exercer influência é através do enquadramento da situação. A maneira como você apresenta um problema dita a forma como as pessoas vão reagir a ele. Imagine que você quer propor a venda de um novo produto. Se você entrar na sala de reuniões e começar a falar sobre os custos de produção e as incertezas do mercado, você ativará imediatamente o instinto de defesa e o medo de perda dos diretores financeiros. O projeto nascerá morto. Mas, se você enquadrar a mesma situação comparando o lançamento do produto a um momento histórico de ruptura, enfatizando que esta é a oportunidade de uma década para dominar um mercado inexplorado antes que a concorrência o faça, você muda completamente a energia da sala. Você tira o foco do medo do gasto e o coloca no medo de perder uma oportunidade de ouro. A informação é uma ferramenta de influência avassaladora, mas os dados puros, por si só, raramente movem montanhas. A informação precisa ser moldada, contextualizada e apresentada no momento exato e para as pessoas certas. Isso nos conduz de forma natural ao terceiro e mais sofisticado pilar, a arte da persuasão. A persuasão é o ápice da comunicação estratégica. Não se trata de manipulação ou de enganar as pessoas para que façam o que você quer. A verdadeira persuasão é o processo de alinhar os seus objetivos com as necessidades e os desejos do outro. Para persuadir, você precisa, antes de mais nada, de credibilidade. E a credibilidade, como os especialistas apontam, é a soma da confiança com a competência. Se as pessoas acham que você é brilhante, mas não confiam nas suas intenções, elas não serão persuadidas. Vão achar que você está tentando passar a perna nelas. Por outro lado, se elas confiam cegamente no seu caráter, mas acham que você é incompetente no assunto em questão, elas vão ouvir você com um sorriso gentil, mas descartarão a sua ideia. Você precisa demonstrar que sabe do que está falando, trazendo dados, estudos de caso e projetos anteriores bem-sucedidos. Ao mesmo tempo em que prova, através de atitudes consistentes e transparentes, que você tem os melhores interesses da equipe e da empresa no coração. Uma vez estabelecida a credibilidade, o grande mestre da persuasão foca em entender profundamente a sua audiência. Você não pode usar o mesmo discurso para pessoas com perfis de decisão completamente diferentes. No seu ambiente de trabalho, você pode encontrar aquele executivo puramente analítico, que respira planilhas. Foge de riscos e exige ver cada métrica antes de dar um passo. Para persuadi-lo, sua apresentação deve ser uma fortaleza de dados irrepreensíveis e comparações estatísticas. Logo ao lado dele, pode estar o cético, aquele que desconfia de tudo que parece bom demais para ser verdade e que adora desafiar as premissas. Com o cético, você não deve esconder as falhas do seu projeto. Pelo contrário, você deve trazer à tona os riscos antes mesmo que ele pergunte. Demonstrando que você já pensou em tudo e tem um plano de mitigação sólido. Há também aqueles que seguem a manada, que tomam decisões baseadas no que os líderes de opinião estão fazendo. Para esses, a prova social é o gatilho mental perfeito. Dizer a eles que os maiores concorrentes do mercado já estão adotando essa tecnologia, ou que o diretor mais respeitado da empresa já deu o aval para a ideia, é o caminho mais rápido para o sim. Contudo, a verdadeira magia da persuasão acontece quando compreendemos que o ser humano não é uma máquina puramente lógica. Nós gostamos de acreditar que tomamos decisões baseadas na razão. Mas a neurociência e a psicologia comportamental nos provam o contrário todos os dias. Nós tomamos decisões baseadas na emoção e, em seguida, usamos a lógica para justificar o que o nosso coração já decidiu. Para ilustrar a magnitude disso, imagine um executivo que decide comprar um carro de luxo esportivo.
Ele não entra na concessionária e toma a decisão lendo o manual de especificações do motor. A decisão acontece no momento em que ele senta no banco de couro, sente o cheiro de carro novo, liga a ignição. Ouve o ronco do motor e imagina a si mesmo dirigindo por uma estrada deserta sentindo-se poderoso e bem-sucedido. A emoção da posse e do status faz a venda. Só depois, ao explicar a compra para a família, ele dirá que comprou o carro porque ele tem um excelente valor de revenda. Um sistema de freios super seguro e uma engenharia alemã de ponta. A lógica apenas referenda a emoção. Portanto, se você quer persuadir de forma avassaladora, você precisa falar com a mente, mas atingir o coração. E a ferramenta mais poderosa inventada pela humanidade para tocar o coração é a contação de histórias. Uma apresentação corporativa recheada de gráficos de pizza e tabelas complexas pode até informar, mas raramente inspira. Quando você envolve a sua proposta em uma narrativa vívida, você captura a imaginação do seu público. Use analogias que conectem o seu projeto complexo a algo que as pessoas já compreendem intimamente. Use metáforas poderosas para transformar conceitos abstratos em imagens visuais na mente de quem escuta. Se você quer convencer a sua equipe a adotar um novo sistema de software que no início será doloroso de aprender, não mostre apenas o gráfico de eficiência futura. Conte a história de como a empresa sobreviveu a uma mudança terrível 10 anos atrás e saiu muito mais forte. Lembrando a eles da resiliência que já possuem. Traga a realidade para perto deles. Quando você pinta um quadro onde as pessoas conseguem se enxergar, sentindo o alívio que o seu projeto trará ou o sucesso que ele proporcionará, as barreiras da resistência começam a derreter. E por falar em resistência, é ilusão achar que a persuasão será sempre um mar de rosas. Você enfrentará oposição. Sempre haverá alguém na sala pronto para destruir o seu argumento, seja por medo da mudança, por falta de confiança ou por disputas políticas ocultas. A pior estratégia nesse momento é bater de frente e entrar em uma guerra de egos. O mestre da persuasão abraça a resistência. Ele usa a técnica de espelhar o argumento do oponente. Quando alguém atacar a sua ideia, ouça atentamente, valide a preocupação da pessoa dizendo algo como: "Eu entendo perfeitamente o seu ponto. E a sua preocupação com o aumento de custos a curto prazo é extremamente válida e responsável." Ao fazer isso, você desarma o gatilho de combate do cérebro do seu oponente. Você deixa claro que não é um inimigo. Em seguida, depois de validar a dor da pessoa, você reformula a questão, puxando-a para o seu terreno, mostrando como a sua solução, apesar do custo inicial, resolve um problema ainda maior que tira o sono daquele mesmo executivo. É a arte do judô corporativo, usando a força do oponente a seu favor. Para estruturar todos esses elementos de forma impecável, podemos recorrer à sabedoria milenar. Há mais de 2500 anos, os antigos gregos, inventores da democracia e dos debates públicos, criaram um formato de apresentação persuasiva que nunca foi superado. Eles dividiam o discurso em 5 partes magistrais. Primeiro, a introdução, que não serve para fazer um resumo entediante do que será dito, mas sim para fisgar a atenção da plateia imediatamente. Seja com um elogio sincero, uma estatística chocante ou uma referência a um momento histórico. Segundo, a narrativa, onde você conta a história do problema, criando o contexto emocional e a urgência da situação. Terceiro, o argumento, que é a espinha dorsal da sua lógica, onde você apresenta as provas, os dados e as soluções de forma clara e enxuta, evitando afogar a plateia em detalhes desnecessários. Quarto, a refutação. Este é o golpe de mestre. Antes mesmo que a plateia levante objeções na cabeça deles, você mesmo traz as objeções à tona. Você diz: "Alguns de vocês podem estar pensando que não temos orçamento para isso." E logo em seguida destrói essa objeção com um argumento fulminante. Isso demonstra que você pensou em todos os ângulos e transmite uma confiança inabalável. E, por fim, a conclusão, que nunca deve ser um simples resumo, mas sim um chamado à ação vigoroso. Uma visão inspiradora do futuro que espera por todos se eles disserem sim à sua proposta. Outro truque retórico fascinante que herdamos dos grandes oradores é a mágica da regra de 3.
A mente humana tem uma atração quase hipnótica por agrupamentos de 3 elementos. Pense nas frases que ecoam pela história. Quando Winston Churchill prometeu resistência durante a Segunda Guerra Mundial, ele não fez uma lista de 10 itens, ele ofereceu sangue, suor e lágrimas. Quando você for apresentar os benefícios do seu projeto, não liste 8 vantagens que serão esquecidas no minuto seguinte. Escolha os 3 benefícios mais impactantes, as 3 razões fundamentais, os 3 pilares da sua estratégia. O ritmo do número 3 soa natural, é fácil de memorizar e carrega um senso de completude e satisfação. Combine isso com o uso inteligente de recursos visuais. Slides abarrotados de texto são o atestado de óbito de qualquer apresentação. As pessoas não conseguem ler um parágrafo denso e ouvir você falar ao mesmo tempo. O cérebro entra em curto-circuito. Use imagens grandes, gráficos limpos que mostrem a tendência central em 3 segundos e deixe que a sua voz, a sua paixão e a sua cadência sejam as verdadeiras estrelas do show. Por fim, e de importância transcendental, não podemos encerrar esta imersão nas dinâmicas corporativas sem tocar no aspecto ético. O poder, a influência e a persuasão são ferramentas absolutamente neutras. Elas são como o fogo, podem aquecer uma casa ou queimar uma floresta inteira, dependendo de quem segura a tocha. A história está repleta de exemplos aterrorizantes de como o poder descontrolado e a influência manipuladora podem destruir a decência humana. Um dos exemplos mais sombrios é o famoso experimento da prisão de Stanford, conduzido pelo psicólogo Philip Zimbardo nos anos 70. Nele, estudantes universitários perfeitamente normais e saudáveis foram divididos aleatoriamente entre guardas e prisioneiros em uma prisão simulada. Em questão de dias, os estudantes que receberam o poder de serem guardas começaram a abusar cruelmente dos prisioneiros, demonstrando níveis chocantes de sadismo, enquanto os prisioneiros entravam em colapso emocional profundo. O experimento teve que ser abortado na metade do tempo previsto, pois saiu completamente do controle. Essa é a prova irrefutável de que, quando as pessoas recebem poder sem supervisão, sem responsabilização e em um ambiente que desumaniza o outro, o lado mais obscuro da natureza humana vem à tona. No ambiente de trabalho, as armadilhas éticas raramente são tão dramáticas, mas são igualmente corrosivas. Omitir uma informação crucial para forçar a aprovação de um projeto. Manipular os sentimentos de um colega para que ele assuma a culpa por um erro seu. Ou fazer falsas promessas de promoção para espremer até a última gota de suor de um funcionário são formas de usar a influência de maneira antiética. E o problema da manipulação, além da óbvia falha de caráter, é que ela é uma estratégia suicida a longo prazo. No mundo hiperconectado de hoje, a verdade sempre aparece. E quando as pessoas percebem que foram manipuladas, a ponte da confiança é dinamitada para sempre. Ninguém jamais se deixará influenciar novamente por um manipulador descoberto. A reputação, que leva décadas para ser construída, desmorona em segundos. A liderança verdadeira, a persuasão que deixa um legado, é aquela baseada no modelo ganha-ganha. É usar o seu poder de forma responsável, alinhado com os valores da organização e com o respeito inegociável pelo ser humano. É buscar soluções onde o seu sucesso não exige a destruição do outro. Quando você junta uma compreensão profunda de como as estruturas de poder funcionam, uma empatia genuína para escutar e influenciar o próximo, técnicas retóricas afiadas para comunicar a sua visão, e um alicerce ético inabalável, você deixa de ser apenas mais um funcionário ou mais um chefe. Você se transforma em uma força da natureza. Você se torna aquele tipo raro de profissional que não apenas navega pelas tempestades corporativas, mas que tem a capacidade de redesenhar o próprio mapa, inspirando todos ao seu redor a caminharem juntos rumo a um objetivo comum. Este é o código invisível do sucesso. E agora, ele está em suas mãos.